Olá, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, pois que essa graça tão bondosa e rica em misericórdia nos pertença, sendo dada por Ele, e que neste tempo que temos aqui possamos muito aproveitar por essa experiência que estamos tendo por esses tempos, e através mesmo que da telinha possamos agradar o Senhor e conhecê-lo, fazendo-nos uns aos outros conhecer a Cristo mais e mais pela palavra do nosso bom Deus, a Bíblia Sagrada, e com esse tempo estudando a carta aos Romanos, como tendo o propósito de aprender mais despretensiosamente, de outras maneiras, mas desta tal, fazendo uso por este canal da igreja, a Primeira Igreja Batista, aqui na Praia Grande, na Baixada Santista. Eu e você que fazemos parte dessa igreja, estamos muito alegres em tê-los juntos desta forma, para poder estudar juntos a palavra de Deus neste tempo que chamamos de Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não conhece tanto a nossa igreja, assim como os nossos costumes em estudar a palavra de Deus, nós fazemos aqui um convite, né, a você a nos contactar ou sequer acessar a nossa página para saber o nosso endereço, onde nós estamos localizados. Faça-nos uma visita quando tudo isto passar, pois será de enorme prazer tê-los conosco. Ok? Muito bem, vamos orar inicialmente para a gente dar continuidade, quase terminando o que nós estamos fazendo aqui, esse exercício sobre o estudo da carta aos Romanos. Oremos. Pai, te louvamos e pela tua graça e o teu bondoso amor, oramos a ti, rogando a ponto de te reconhecer que tu és o nosso Deus, o amado Pai, poderoso Pai, tão bondoso, que nos ama e nos agrada da tua forma, Senhor. Tu sabes como tratar com cada um de nós, a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por nos dar-nos um tempo, Senhor, de graça e virtude, Senhor, sobre o teu Espírito Santo, nos fazendo perceber que tu estás conosco em todas as dificuldades, em todas as crises, em todo tempo de alegria. Nos
acrescenta, Senhor, em conhecimento a Ti, perdoa os nossos pecados, dai-nos um dia feliz e uma aula sobre a graça do Teu Filho Jesus. É assim que Te louvamos e Te agradecemos, orando no nome do Senhor. Amém. Amém, amém. Queridos romanos, nós fizemos praticamente o livro todo, a carta, né, toda, pois é um escrito que Paulo, inspirado por Jesus Cristo, se dirige, né, reportando ao público da Igreja de Jesus que está ali em Roma, né, localizado naquele centro de Império Romano, a gente viu desde o começo e hoje chegando no capítulo 11. Capítulo 11, abra sua Bíblia, da carta aos Romanos, capítulo 11, nós vamos ler os primeiros versos até o verso 12, para a gente ver um pouquinho do que Paulo se trata aqui, na continuidade do que nós já fizemos. Trabalhamos um pouquinho a semana passada, né, a partir do tempo em Romanos capítulo 9, capítulo 10, dentro daquilo que a gente vê Deus trabalhando com os judeus especificamente, quanto historicamente Paulo escreve para explicar um pouquinho a partir da história, né, em relação ao que eles pensavam historicamente diante de Deus, diante da salvação do Senhor. E Deus trabalha as suas escolhas soberanamente diante de qualquer um que seja, pensando sempre em salvar, né, a alma do ser humano. Portanto, eu quero ler com vocês a partir do capítulo 11, Romanos 11, verso 1 em diante, diz a palavra do Senhor. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo aqui autenticando a sua descendência. Verso 2, Deus não rejeitou o seu povo, de antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como incitou perante Deus contra Israel. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam me tirar a vida. Mas que lhe diz a resposta divina, a resposta de Deus. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, marque aí na sua Bíblia, neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Verso 7, que diremos, pois, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para que não vissem e ouvidos para que não ouvirem, né? Até o dia de hoje. E diz Davi, torna-se-lhe-eis a mesa em laço e a armadilha em tropeço e retribuição. Endureceram-lhe os olhos para que não vissem. E encurvaram-se os continuamente as costas. Digo-vos, pois, tropeçaram para que não caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Por último, quero ler aqui até então o verso 12. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua
diminuição à riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Até o verso 12 do capítulo 11, em Romanos, nós vamos fazer o nosso exercício de interpretação, de como a gente enxerga Deus falando aos nossos corações através desse espaço de texto quanto aos escritos da Bíblia do Senhor. Em Romanos, Paulo vem tratar sobre a dureza do coração desses gentios. Paulo começa a partir do capítulo 9, falando um pouquinho historicamente, direcionando as suas palavras, explicando um pouco, né, para os judeus, né, de como Deus tem tratado aquele povo desde os profetas, desde os pais, né, a partir de Abraão. E ainda assim eles têm um coração duro, né, colocando, né, diante, né, da promessa de Deus, a promessa adiante, quanto à salvação, adiante de tudo, né, o quanto Deus podia fazer a mais das promessas, das suas alianças com aquele povo e além daquele povo. Mas eles se tornaram exclusivistas por demais, a ponto de colocar o seu coração de forma dura. E Paulo começa aqui voltar ainda um pouco sobre alguns espaços da Escritura, né? Ele começa a falar aqui de um texto em Elias, né? Algo adiante sobre as comparações em relação à dureza desse coração. Ele traz também, né, alguns elementos humanos aqui, a visão, a audição, baseado nesse texto antigo, né, do Antigo Testamento. E aí, a tal dureza torna-se um pranto do coração para que a adoração fosse corrompida ou pelo menos distorcida quanto ao propósito de Deus para os romanos, para os israelitas, né? Posteriormente os judeus, né? Que viriam estar naquele tempo, naquela região, misturado com outros povos, e haja vista, Paulo diz que Deus alcança com a sua salvação, através da história de Cristo, os gentios, até os gentios, né? E aí a dureza deste coração, né? Cabe agora a gente se fazer uma pergunta, diante de tal pergunta que todo judeu está compelido a também da mesma forma fazer, que é: o que significa tudo isto que Deus rechaçou, né, e repudiou ao seu próprio povo, ao povo da sua promessa? Esta é, de fato, uma pergunta que o coração também de Paulo se faz. Ele não podia se suportar, e haja vista, ele começa o texto dizendo, autenticando a sua descendência, né? Ele diz que ele vem da tribo de Benjamim, né? De onde ele vem, então, ele sabe de todos esses detrimentos, tanto da promessa como da lei, né? Como também da sua própria tradição, né? Porque eles davam, né, muitos valores à tradição, aquilo que os seus pais, os seus antepassados passavam para ele a respeito de Deus. E depois de tudo, né, Paulo, ele mesmo era um membro deste próprio povo, o povo de Deus, o povo de Israel, e de maneira que se retroage, né, uma forma de uma ideia de que se repete no Antigo Testamento essas mesmas perguntas, e por isso que Paulo leva, né, este leitor da igreja de Romanos aos dias de Elias. Este estava desesperado por demais, lá no texto de 1º livro dos Reis, capítulo 19, verso 10 até adiante, né? Tinha chegado à conclusão de que era o único que sobrou como fiel a Deus, tal profeta.
né? Mas Deus lhe disse que não era assim da mesma forma, mas também que ficava em Israel 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos perante Baal. E surgiu assim no pensamento judeu uma ideia de remanescente. Espera aí, esse próprio povo, o povo de Israel, o judeu, né, diante desse texto, a partir, né, lá de 1 Reis, capítulo 19, verso 10 em diante, naquele contexto, né, que Elias trata ali com aquele resto daquela porção, né, dos 7.000, né, como o próprio judeu ia pensar no seu pensamento que ainda restaria, né, um remanescente, um salvador, um resgatador para o seu próprio povo. E os profetas começaram a ver que nunca tinha havido tempo suficiente, né? O tempo da salvação, nem jamais haveria em que toda a nação de Israel fosse fiel a Deus, né? E esse tempo, esse estágio, né, de experiência com o profeta naquele texto fez a nação pensar, cair em si, né, para que eles dissessem, não, peraí, nós não somos um povo tão assim especial porque nós nunca fomos fiel o suficiente que alcançasse, né, mas ao mesmo tempo sempre houve dentro da nação um remanescente que nunca abandonou sua lealdade, ou seja, até mesmo espiritualmente, na imaginação dele, nos seus pensamentos, um certo compromisso de sua própria fé, esse tratado com a fé que Deus deu para Israel. E aí um profeta após o outro começou a ver isso, né? Amós, por exemplo, explica a partir do capítulo 9, né? Viu a Deus peneirando os homens como uma peneira, um grão em sua peneira, até que só ficavam nele os bons. Miqueias também teve algumas interpretações nesse sentido, uma visão diante de Deus, como que Deus estivesse reunindo, né, o remanescente de Israel. Quanto aos outros, né, Sofonias, no capítulo 3, teve a mesma ideia, né? Jeremias viu, né, com antecipação a todos os remanescentes sendo reunidos de todas as nações através das quais tinham sido disseminados. E aí a gente vê o povo de Israel, os judeus mais adiante, né, já no tempo, né, pós-Cristo, né, pós a morte e ressurreição de Cristo sendo espalhado e chacoalhado, movido de uma certa forma, né? Ezequiel, também o individualista, né? Ele convenceu-se de que um homem não podia ser salvo por uma bondade nacional ou de forma herdada. Os justos deviam entregar sua própria alma por sua justificação. Por sua justificação, está entendido em Ezequiel, texto do capítulo 14, a partir do verso 14 até o 20 e 22. E esta ideia, queridos, domina sobretudo para o pensamento dos judeus, porque como por exemplo Isaías, né, o grande profeta, o profeta maior, ele chama o seu filho, né, que significa a salvação dos remanescentes, né? Essa ideia, né, de tradução do próprio nome e o seu significado faz ecoar, né, aquele que viria a ser, né, revelado como Filho de Deus. E várias vezes recorre a essa ideia deste remanescente crente que será salvo por Deus. Isaías capítulo 7, capítulo 9, capítulo 20, capítulo 6. Aqui começa a aflorar, né, uma tremenda verdade, como disse um grande
erudito, nenhuma igreja ou nação se salva como de forma contínua, né? E comungada como uma massa por completo, ou seja, todo o conjunto de membros como uma igreja não faz dela própria como poderosa ao ponto de salvar-se a si mesmo, mas sim a igreja, o conjunto de crentes da fé em Deus, reporta como testemunha aquilo que o próprio Deus é e dá para esta comunhão, para esta comunidade, para esta associação. E esta relação de Deus, ela é individual a Deus, por Deus, tá? Ou seja, é uma comunidade, é um conjunto de seres tratando a individualidade de Deus, né? Esta é uma palavra talvez pesada e dura, mas é assim que a gente se relaciona, né? A toda a pessoa que deve entregar o seu coração e pensar desta forma, que faz da sua própria vida uma submissão e rendição por sua própria vida àquele que é único. É individual e tem uma única salvação nele mesmo. Deus não chama os homens em multidão, ele chama a unicidade, em especial tratando a salvação individual com cada um. Porém, depois desse tratado em especial, comigo e com você, né, Deus e a nossa pessoa, ele ensina diante da sua doutrina a gente fazer parte, e aí sim a gente insere ou é inserido, né, conscientemente a fazer parte desta comunidade, né, que reporta ao mundo a individualidade de Deus, Deus como único, né? Não Deus e os outros deuses, não. Ele diz, não adorais a outro Deus, porque eu sou o único Deus a quem devo ser adorado. Inclusive, isso é um dos mandamentos, né? Se não o dos maiores e importante. Cristo pergunta isso, quais são os maiores mandamentos de todos os mandamentos. E Deus tem a sua própria escada secreta, quarto secreto, lugar secreto, né? Local de adoração, que é Ele mesmo. É tudo acontecendo na sua própria pessoa, como no secreto, e ninguém se salva porque seja membro de uma nação ou de uma associação divina, né? Ou porque seja membro de uma família de Deus, mesmo sendo filho. Mas não somos filhos, né, gerados como Deus gerou a Cristo, o seu próprio filho. Somos filhos por herança, né, vindo a reboque do plano de Deus na pessoa de Cristo, né? E tendo herdado, né, a retidão e salvação de Cristo, né? Tudo começou como um tratado da pessoa de Deus para nos antepassados, né? Para cada um de nós que viríamos no futuro, né? Então, essa salvação vai se fazendo como uma decisão pessoal e individual na própria pessoa de Deus, queridos, tá? Na própria pessoa de Deus. E é por isso que isso, a partir do capítulo 11, tem tudo muito a ver com um coração, né? Aqui no texto, trata-se do coração dos judeus, mas trazendo para os nossos dias, né? Eu quero colocar isso, né, com vocês em relação a um sacrifício vivo. E aí chegamos no capítulo 12, tá? Porque a continuidade, o restante do texto do capítulo 11, já que a gente leu até o verso 12, tem tudo muito a ver com esse exercício de pontos cruciais que a gente fez até aqui, que é o assunto do capítulo, tá? O assunto do capítulo. E aí, a partir do capítulo 12, verso 1, né? Colocando essa questão aí de sacrifício, Paulo começa a deixar para os romanos da seguinte forma: portanto, rogo-vos, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, a vossa vida, né, como sacrifício de vida. Né? O sacrifício vivo não é nos entregar a ser queimado vivo. Aqui confabulando um pouco de alguns pensamentos, mas não. Ou entregar alguma coisa viva, um ser vivo como Deus requeria nos antepassados, mas a nossa própria vida. Nós, cada um de nós, em vida, vivo, vivendo para Deus. E o capítulo 12, verso 2 em diante, vai continuar dizendo: e não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque a transformação e a renovação vem do nosso entendimento, dado por Deus. E as coisas do mundo que nos corrompe faz essa transformação ser interrompida. Tá? Verso 3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convenha saber. Ou seja, somos seres limitados com as leis naturais da vida, haja vista a saber das coisas espirituais também por uma limitação. Paulo, ele vem a tratar com os romanos naquela igreja em dizer que, né, há repartições, né, dentro do coração humano, porque coração, queridos, para o judeu, tem algo a ver com a alma e a mente. Então, se eles tinham um coração duro com as coisas espirituais a respeito da salvação, só pelo fato de hierarquicamente, ou seja, em relação à sua herança, se colocar como pessoas especiais diante das outras nações, porém eles já eram salvos desde o momento que nascia e era assim que eles pensavam, Paulo vem explicar: não, não é. Ou seja, se o seu coração é duro ao ponto de não se quebrantar a respeito dessas coisas espirituais, que há uma fé para ser pautada e creditada a respeito da salvação, e não só as obras, né, não só a herança israelita, a herança judaica, mas sim a fé em Cristo. Agora, a fé em Cristo, Paulo vai falar, já que para eles o coração tem algo tudo muito a ver da alma e da mente, Paulo diz: transformai-vos então agora a sua mente. É o mesmo que ele está dizendo: transforme o seu coração. Se abra para uma transformação de um novo tempo, né? Que é o evangelho, a mensagem nova, né? De uma nova vida. Paulo diz, verso 4, assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, se somos judeus, né, para eles, Paulo dizendo, no meio de outros membros como nação do mundo, né, algumas nações são membros que reportam algum exercício, outros não. Então, Paulo está dizendo, na característica de entendimento judaico, como judeu para judeu, dizendo: coloque-se no seu lugar. Assim nós, verso 5, que cremos que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Então, fisicamente, né, as nossas vidas, Paulo dizendo, como judeu, auxiliamos e somamos uns aos outros para que, como um todo, sejamos um só em Cristo, né? E aí ele começa a falar dos dons. Temos, verso 6, diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ou seja, Paulo diz, profeticamente, Deus nos falou conosco, dirigiu promessas para nós, para o nosso povo de Israel. E hoje, como um judeu,
herdado promessas de Deus, ela é completa com a fé em Cristo. Tá? É isso que Paulo quer se dirigir em entendimento de alma e corpo e coração dentro da mente que caberia de ser transformada agora a viver em sacrifício na vida deles para a vida de Deus. Verso 7. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e que reparte, faça-o com liberdade, liberalidade. O que o que preside com o cuidado, o que exerce misericórdia, seja com alegria. Eu estou hoje utilizando aqui uma tradução da Thompson, né? A Bíblia Thompson, com concordância temática, tá? Eu gosto de usar algumas versões diferentes para a gente avaliar. Provavelmente você está lendo numa outra versão, numa linguagem de hoje, ou uma atualizada, uma Almeida, revisada e atualizada. Portanto, no meu texto, dentro da tradução que eu uso, eu estou aqui comentando com os irmãos para que a gente entenda verso após verso, né? Em alguma concordância também aqui, já aproveitando em relação a como você usar algumas traduções, você pode fazer esse exercício, tá? Com algumas traduções em mãos, pois tenha, se você não tem o costume de usar algumas, tenha outras traduções em casa, uma Bíblia, aqui como dei algumas delas, de uma tradução e também uma outra ao lado, e aí junto a um texto você pode avaliar essas comparações de tradução a tradução, para que fique muito bem empregado na sua mente o centro, a raiz, né, das palavras, para poder centralizar o objetivo do texto, tá bom? Coração, o judeu tinha esse coração duro, e como a gente pode, em concordância bíblica, eu tenho aqui em mãos uma concordância bíblica, né, abreviada, então você pode também ter uma concordância bem baratinha, é acessível em casa, ter uma concordância, e você vai lá a respeito de alma, de coração, em palavras do texto que você estuda, que você lê, e você pode ver em outra passagem, né, o que tem a ver com aquilo que a gente pode exercitar a respeito do que estamos vendo no texto. Portanto, vamos ver aqui, coração, alma, mente, o que uma concordância pode me indicar. Eu vou escolher aqui, por exemplo, tem essa palavra em alguns textos, e a concordância vai fazer os irmãos, levar os irmãos a ver esta palavra em outros textos, em outras passagens. Como a Bíblia, ela é progressiva, mas tem uma intenção só, né? É uma coisa só, ela tem a própria autoridade do Antigo e do Novo Testamento, a autoridade divina. Eu vou escolher aqui, por exemplo, Jó capítulo 36, verso 5. Olha o que diz a passagem. Deus é muito poderoso, mas ninguém despreza ele. Ele é poderoso e firme em seu propósito, em seu propósito. Uma concordância vai nos levar a entender a respeito dessa palavra-chave, né? E o que Deus tem a ver com o coração, com a mente, o que Ele quer nos dizer. Que Ele é poderoso e Ele tem propósito firme, né? O poder dele é firme a respeito de propósito para corações, né? Olha o que a continuidade do texto diz, verso 6. Não deixa viver o ímpio, mas faz a justiça aos aflitos dos justos, não tira os seus olhos. Antes,
com os reis no trono, os assenta para sempre e assim são exaltados. Ou seja, a respeito do que a nossa mente, a nossa alma, né, pode nos levar, são grandiosidades, seja humanas, né, poderios, né, mas a respeito de Deus é justiça. E é isso que nós viemos tratando aqui, né, sobre a mensagem de Romanos. E Romanos 12, né, em diante, do verso 12, do capítulo 12, verso 12, vai falar de amor, né? Amor que termina no capítulo 13, mas eu quero com os irmãos aqui continuar um pouquinho sobre Romano, o assunto, o foco principal a partir do capítulo 11, né? O argumento de Paulo, ele não é que ele não é a nação judia a que foi rechaçada somente porventura, mas os verdadeiros judeus não são a nação inteira, mas alguns, né? O tratado de Deus aqui a partir do capítulo 11 para o propósito, né? O público dirigido que Deus quer tratar usando Paulo escrevendo Romanos para aqueles irmãos ali que estão em Roma, mas sim o remanescente fiel que há nela, nesta nação de Israel, né? E o que ocorre com os outros, né, é que aqui onde Paulo tem um pensamento muito terrível, né, mas condenativo, né, para os outros que não são eleitos, mesmo sendo judeu, tem a ideia de que Deus envia um tipo seria de sorte, né, ou para que a gente imagine hoje, né, no nosso tempo, de um torpor sobre eles, né, sobre esses outros, uma letargia no qual não podem nem querem ouvir, ou seja, o que é isso, né? O que a gente pode entender sobre essas palavras diferentes. Seria um sono profundo, em que a circulação e a respiração parecem estar suspensa, é como que alguém estivesse num sono profundo a respeito da imaginação e da mente, né, desses que não aceitaram a Cristo para entender um pouquinho melhor a respeito do tratado de Deus para com Israel, com aquela nação. Sempre pensando, gente, no contexto do texto, tá bom? E depois a gente traz isso para os nossos dias, para provar o povo de Israel, essa outra parte. Deus reúne uma série de passagens no Antigo Testamento. Deuteronômio 29, Isaías 6, Isaías 29, cita no Salmo 69, sua mesa torna-se diante deles em laço, né, em provação. E a ideia é que os homens estão sentados confortavelmente desfrutando de um banquete e sua mesa, né, seria uma tranquilidade, a sua própria segurança, seu próprio sentido da segurança se converteu em uma ruína, né? Por isso que Cristo também, quando vem, ele reúne escatologicamente na sua mensagem alguns pareceres dessa ideia, trazendo do Antigo Testamento, né? Ali a festa do casamento, o grande banquete, tudo isso que Cristo usa, mesmo que de forma não literal, mas aquele público iria entender que Cristo estava falando, tá? E aí é como se essa outra parte que não cresce em Jesus, mesmo sendo judeu, é como se eles estivessem tão tranquilo, cômodos, tão seguro em sua imaginária segurança, que o inimigo vem e toma o de surpresa, né? E assim era os judeus que não aceitavam e não entendia, né, o querer aceitar Jesus como Deus para eles. Assim eram os judeus e estavam tão seguros, tão satisfeitos de si mesmo, que a sua tranquilidade
torna a confiança em desconfiança. Por isso que os mestres, autorizaram a matança do Filho de Deus. Mas Deus, prevendo tudo isso, no começo de tudo, tornou esta maldição do seu filho, em bênção para os filhos que haveriam de vir de forma enxertada dentro do seu plano perfeito de redenção na pessoa de Jesus e de salvação na pessoa dele mesmo, porque ele é amor. Ele é amor. Olha o que diz a continuidade do capítulo 12, a partir do verso 12, a respeito do amor. O amor seja não fingido. Ele aborrece o mal e ele diz: apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, porque com o próprio nosso nem tudo e nem a todos não conseguimos, mas o amor fraternal, que é de Deus, faz-nos preferir em honra uns aos outros. Gente, isso é maravilhoso. Verso 11, não sejais vagarosos no cuidado, mas serdes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Tá? Então, capítulo 12 de Romanos, a partir do verso 9 em diante, a gente vê um tratado dentro desse sacrifício vivo que nós entregamos a Cristo, em viver a nossa vida para Ele, a respeito do amor. Olha o verso 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração, partilhando com os santos as suas necessidades, seguindo a hospitalidade, que é as bênçãos de abençoar uns aos outros. E segue. Ficando por aqui, Deus seja convosco, que o amor dele cubra as nossas vidas, entendendo como ele nos ama, a respeito do que a gente enxerga, Paulo escrevendo aos Romanos e trazendo para os nossos dias, que o nosso coração não seja tão duro quanto os dos judeus daquele tempo, e que a nossa vida, nosso coração, a nossa mente, a nossa alma seja por completo uma vida de sacrifício ao nosso Deus. Tá? Que Deus nos abençoe, muito obrigado em estar junto, um belo dia, ou pelo menos o fim dele, que você tenha vivido nesses dias de hoje, tá? E também na continuidade da semana. Deus seja convosco. Paz. What was she like? You want to know the horrible truth? I can't even remember what she looked like. Stop showing off! Diana! Ned? Diana. King Robert was supposed to marry her, but Rhaegar Targaryen kidnapped her. Someone took her away from me. And 7 kingdoms couldn't fill the hole she left behind. She was my sister. This is where she belongs. It's done, Your Grace. Targaryens are gone.